Muito boa noite. O Sim que eu dei de sábado está no ar. Elis, nossa convidada da noite, convidada de sábado, para falar do seu testemunho aqui conosco. Elis, que é da comunidade de Aliança, está participando conosco na live do Sim que eu dei aqui na plataforma Dons Itaquá. Boa noite, Elis. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Agradecer por todos que estão assistindo. Espero que realmente possamos partilhar juntos nessa noite o que Deus fez na minha vida. E com certeza vocês também vão ter muitas coisas para partilhar. De repente pode até ter algo em comum, né? Como o Rodrigo disse, eu faço parte da comunidade Aliança de Misericórdia há 20 anos. E é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Bacana. Dentro de instantes estaremos ao vivo também na página. Deixa eu ver as páginas que estaremos ao vivo hoje aqui. As páginas da comunidade São José. Estaremos ao vivo também na página Canal Dons, lá no Dons Itaquá, também pelo Facebook. Estaremos ao vivo também nas salas de vídeo. E você que quiser fazer alguma pergunta para Elis, gente, só mandar nos comentários, só enviar que a gente estará acompanhando aqui pelo monitor. As perguntas iremos passar para ela. E sem mais delongas, Elis, você pode se apresentar, falar um pouquinho de você, como começou Elis lá atrás, antes de entrar na igreja, de conhecer, né, a Igreja Católica. Como foi o começo? Fique à vontade. Sim, meu nome é Elis, eu tenho 38 anos. E desde criança eu frequentei a igreja, eu ia para as missas desde pequena, né? Porém, depois de um tempo, quando eu fiz a crisma com 14 anos, foi até interessante porque a crisma geralmente é com 15 anos. Mas como eu pedi permissão para o bispo, então eu consegui fazer a crisma antes, né, com 14 anos. E após fazer a crisma, eu entendi que eu precisaria servir na igreja. Porém, eu via que as pessoas não se respeitavam entre elas, enfim, né? E como eu não conhecia o amor de Deus, eu acabei me afastando. E aí eu fui, busquei algumas outras denominações, né? Fui em algumas igrejas, outras igrejas, procurei gnose, várias coisas, mas nada disso me preenchia. E aí eu decidi que eu não ia fazer nada, né? Que eu ia viver por mim mesmo, enfim, né? E comecei a viver como ateia, né? Que não acreditava em Deus e também não acreditava em mais nada, né? Só que eu percebia que nesse tempo, eu fiquei 3 anos assim, né? Dos 14 até os 17 anos e 9 meses. Ficou dos 14 até os 17 anos sem frequentar a igreja. Tipo, ficou naquela parte que como que podemos falar? O pessoal passa e fala pra gente, ficamos no deserto. Sim. Mas principalmente quando eu consegui essa gnose, eu percebi assim, né, que lá era um curso do autoconhecimento, e aí tinha um momento que a pessoa fazia uma meditação que passava uma luz azul do seu pé e até a sua mente, né? E aí eu me sentia realmente livre naquele momento, né? Mas era um engano, porque aí eu ficava com uma esponja que eu ia pegando tudo, um aspirador de pó, eu ia pegando tudo de ruim. Então, se uma pessoa estava com a raiva da outra, eu pegava aquela raiva, eu percebi que comecei a ficar pior, né? E aí, nesse decorrer, eu estava muito revoltada, muito estressada, né? Imagina uma adolescente que não tem Deus, que não tem amor, que não tem nada, que não é feliz consigo mesma, né? E eu tenho mais 2 irmãs, mais velhas do que eu, mas eu já estava numa situação que, como eu não estava bem comigo mesma, eu não queria ninguém à minha volta, né? Então, eu fui viajar sozinha.
E eu fui viajar para a casa dos meus tios, em Belo Horizonte, e lá eu tinha tudo o que eu queria, né, que eu gostava. Tinha o quarto só para mim, para fazer o que eu bem entendesse, né, para ouvir meus rocks, para tomar meus vinhos, enfim. E numa das noites, ali dentro do meu quarto, era a passagem do ano 99 para o ano 2000. E em uma dessas noites, dentro do meu quarto, eu olhei assim para o céu, né? A janela estava aberta, e aí eu comecei a refletir sobre como estava a minha vida, né? O que eu estava fazendo na minha vida, o que eu estava fazendo com as pessoas que me amavam, o que eu estava fazendo com a minha saúde, né? Porque quando eu jogava basquete, e aí eu via as pessoas que acabavam se envolvendo com tantas coisas e perdiam a capacidade de continuar jogando, né? E aí eu fui colocando passos, escrevendo no papel o que eu poderia mudar para quando eu retornasse, né, para São Paulo, e os passo a passo, o que eu poderia fazer para que eu pudesse mudar de vida, né? Realmente foi um programa para o ano 2000, né? E aí eu voltei antes para São Paulo, só que, olha, quase ia pulando uma parte. E aí, nesse momento que eu comecei a escrever, eu que não queria ouvir falar de Deus, eu comecei a chorar e falei, Jesus, me ajuda. E ao mesmo tempo eu falava, mas que Jesus me ajuda? Você não acredita em Deus, enfim, né? Eu sozinha ali dentro do quarto, meio que nessas confusões, né? Mas ao mesmo tempo eu queria mesmo, né? É como se naquele momento eu estivesse clamando por misericórdia, né? Me ajuda a sair dessa, me ajuda a encontrar um caminho, né? Me ajuda a encontrar um sentido. E aí no dia seguinte, eu liguei o rádio e ao invés de ouvir rock, eu ouvi uma música que tocou muito meu coração. E era só o refrão, né? Eu quero cantar esse refrão para vocês, que foi uma música mesmo que marcou, né? Esse momento, vamos dizer assim, essa virada de chave na minha vida, né? Então eu vou cantar esse refrão para que vocês possam saber mesmo, é a consagração da Aline Barros. E ao ligar o rádio, eu estava tocando justamente essa parte. Relembrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles são, toda a terra celeste, cante com júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celeste, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o interessante foi que naquele momento eu estava na casa dos meus tios que são testemunhas de Jeová, né? E eu estava justamente ouvindo uma música que eles realmente não gostam desse tipo de coisa, né? Mas essa música me tocou muito e fez com que eu retomasse para São Paulo antes. Eu ia passar um mês em Belo Horizonte, eu passei assim, somente 15 dias. E já vim para São Paulo com o propósito de voltar, me confessar, de começar a frequentar um grupo de jovens, que eu já conhecia, mas eu falava para uma amiga minha que me convidava para o grupo que
eu só ia para o grupo de jovens, eu só iria acreditar no que a Bíblia estava falando se ela traduzisse a Bíblia na minha frente, se ela pegasse o pergaminho, traduzisse na minha frente, porque quem me diria se os homens não tivessem inventado, né, a tradução para poder convencer a gente, né, talmente que era, né? Mas esse Deus que é maravilhoso, que é misericordioso, ele me alcançou de uma maneira que, assim, eu não tive como escapar, né? Naquele momento é como se eu realmente tivesse vivido aquele vem, volta, né? É como se o pai tivesse me chamado de volta. E aí, vindo para São Paulo, eu já procurei me confessar, busquei o grupo de jovens, e no grupo de jovens fui caminhando, fui buscando, tinha muita sede mesmo de aprender, muita sede de querer saber mais desse Deus, de querer entender mais quem é esse Deus, de viver mais essas experiências. Então, eu fui me aprofundando, né, fiz seminários de vida, fiz caminhos de oração mesmo, né, dentro do grupo de oração, cerco de Jericó, e nenhum cerco de Jericó, no 24/10/2000, se eu não me engano, foi um momento que eu estava... Eu fui com o Ministério de Música, fui com o pessoal do grupo de jovens, do grupo de oração, mas eu nem sabia o que eu ia fazer lá, né? E eu pedia muito para Deus que eu queria servir, né? Que eu gostava muito de música, que eu queria servir na música. E ele me falava, eu te quero em todos os ministérios, né? Eu falei, então vamos, então me capacita, né? E aí, naquele dia, naquele cerco de Jericó, que fui até na igreja São Cristóvão, ali na Luz, o coordenador me chamou e falou, Elis, vem ajudar. Eu falei, ajudar o quê, né? Ele falou assim, a cantar. Aí foi no primeiro momento que realmente eu dei esse passo para começar a minha missão na música, né? É lógico que no início a gente fica meio com frio na barriga, ainda não sabia cantar direito, não sabia como fazer, mas aos poucos, né, fui fazendo aula de canto, fui fazer aula de violão, porque realmente eu queria servir. Mas esse chamado que Deus tinha para mim não era só assim, volta para casa, né? Mas olha, volta porque eu tenho algo para você. E era uma busca incansável de encontrar qual era a vontade de Deus, o que ele queria para a minha vida, né? O que ele queria para mim. E foi tudo muito rápido, né? Aí eu conheci a comunidade de Aliança de Misericórdia e comecei nas missas do Padre Antonello na Consolação primeiro, depois nas missas que ele fazia, celebrava na igreja na Barra Funda, igreja São Geraldo, e aos poucos eu fui conhecendo, né, a comunidade, até que um dia eu fui para uma vigília, que era na rua Vanhandava, que era uma das casas da época, no centro de São Paulo, uma das casas da Aliança de Misericórdia, que hoje funciona até os escritórios, e uma pessoa, uma missionária, perguntou quem é que queria ir para a rua. E aí eu levantei a mão, não sabia nem que rua que eu ia, mas eu falei, eu quero ir, né? E aí eu fui para a rua, e aí quando eu vi, eu estava na Rua Augusta, que eu ouvia tantas vezes as pessoas falando, mas eu não sabia como que era, né, o movimento, e era da meia-noite até 3 horas da manhã, então a gente andava procurando, né, conversar com as garotas de programa, para ver se queriam oração, se queriam visita, alguma coisa
E aí, a partir daí, eu fui cada vez mais aquela sede que eu tinha de conhecer a Deus, aquela sede que eu tinha de encontrar a vontade de Deus foi aumentando cada vez mais, né? E eu fui entendendo que não era só aquilo, mas que eu precisava dar passos maior, né? Nós estamos falando do sim que eu dei, né? Então, eu penso que meu primeiro sim foi naquele momento, sim, eu volto, né? Sim, eu volto, mas com mais intensidade. E depois o segundo sim foi nesse momento em que eu comecei a perceber que Deus me chamava a ir para águas mais profundas. Deus me chamava a dar a vida, né? A entregar a vida pelas pessoas, pelos pobres, tanto fisicamente, tanto materialmente como espiritualmente, que é o carisma da aliança, né? Levar a misericórdia do Senhor, esse coração que pulsa da misericórdia do Senhor a todos, né? Que ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, né? E isso me chamou a atenção, né? Fui caminhando nessa evangelização, e aí, mesmo assim, eu permanecia no grupo de jovens, então eu ia à noite na evangelização na sexta-feira, depois de manhã eu ia evangelizar um chamado PROAC, que era um projeto social que era um abrigo de crianças em Pirituba, e depois, à tarde, eu ia para a paróquia para ir para o grupo de jovens, e aí eu ia dormir só no outro dia. Então, eu fui percebendo como que esse desejo do se entregar, esse desejo do dar a vida, mesmo trabalhando, mesmo estudando, enfim, pulsava no meu coração, né? Rodrigo, se você tiver alguma coisa para falar, se você quiser interromper, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Pode ficar à vontade, história para ser contada, estamos aqui. Prestando bem atenção na sua história. Obrigado por quem está chegando agora. E antes que compartilhe essa live com 5 amigos, gente. Nós dois que estamos fazendo a universidade também, tem que mais que estão na sala de vídeo, compartilhem. E ajudem a evangelização. Pode ter certeza que o sim que eu dei da nossa amiga Elis, o sim que eu dei de Jaime, o sim que eu dei de todos que passaram por aqui, é muito importante. Isso pode servir de espelho para outra pessoa. Fica à vontade disso. Daqui a pouco vamos começar a perguntar. Sim. Então, como eu estava falando, eu fui me aprofundando cada vez mais, né? E foi criando esse desejo, né? E teve um momento que eu tive que escolher. Gostava muito do grupo de jovens, gostava muito de cantar nas missas, gostava muito, mas eu precisava responder àquele chamado que o Senhor me tinha feito. Avance para águas mais profundas, né? E esse chamado, ele veio através da palavra de Isaías 58, que a gente até meditou no início, se eu não me engano, foi na quarta-feira de cinzas, que fala de vestir aquele que está nu, que é o verdadeiro jejum, né, que o Senhor fala. E depois ele coloca uma promessa, que se nós fizermos isso, que a nossa luz brilhará como ao meio-dia, e que o Senhor será o nosso sustento, que nunca faltará fome. E aí, para mim, era muito difícil, né? Porque, imagina você deixar tudo, viver da providência, e deixar a família. E aí, eu abro um parênteses para dizer que quando a gente deixa, quando um missionário, uma missionária, um padre, um jovem que é chamado ao sacerdócio, quando deixa a família, não é porque não ama a família, não é porque quer se esconder, que quer fugir, mas é porque existe uma força maior que nos impulsiona a dar o sim. E aí, eu ia completar 19 anos, no ano 2003, eu fui dar
eu pedi para fazer uma experiência na Aliança de Misericórdia. Fui fazer uma experiência de uma semana, depois de um mês. Eu já estava caminhando com a comunidade de aliança, mas eu sentia que o Senhor queria mais, que eu precisava dar mais, que era uma sede de saciar a sede das pessoas, a fome das pessoas, a fome de Deus, a fome de amor, fome da misericórdia de Deus. Não sabia aonde Deus iria me colocar, o que Ele iria me pedir, mas eu sabia que eu precisava ir. Então, fui ficar uma semana de experiência, depois fiquei mais um mês, e aí me pediram para fazer a experiência de 1 ano. E aí eu fui para dar 1 ano de voluntariado. Desse 1 ano de voluntariado de 2003, eu fiquei até 2011, morando como missionária da comunidade de vida da Aliança de Misericórdia. Esses anos que eu morei, eu não me arrependo, porque foi onde eu realmente fui formada, eu tive muitas experiências, eu morei em casa de acolhida de homens adultos, de crianças, na favela do Moinho, e foi onde realmente eu pude experimentar esse saciar a sede, não porque eu tinha algo a oferecer, mas porque Deus, através de mim, me usava para alcançar essas pessoas. E é muito interessante, porque aí eu que estava naquela situação, que não tinha um sentido para a vida, e que não me encontrava, e que, enfim, precisava de alguém para me direcionar. Nesse momento, o Senhor, a misericórdia de Deus me alcançou para que eu pudesse alcançar outras pessoas pela misericórdia. E isso, para mim, é muito recompensador. Não existe pagamento melhor do que o sorriso de uma criança, do que o sorriso de uma pessoa que, até mesmo os ricos, que de repente faz uma experiência de Deus e se encontra e consegue se reconciliar com a família, Então, muitas experiências que eu fui vivendo. Mas é lógico que nós somos humanos e passamos também por dificuldades, por sofrimentos, né? E durante um tempo, no ano de 2008, eu passei por um sofrimento, que eu passei uma depressão muito profunda. E eu morava em Salto, no interior de São Paulo, e eu comecei a fazer tratamento, com psicoterapia, com medicação também. E aí foi um momento que eu tive que dizer outro sim, né? Que era o sim à vida. Né? Mesmo na missão, mesmo fazendo todas as coisas, eu não tinha forças para sair do quarto. Por mais assim que eu ia para as missões, mas para eu levantar da cama, para eu sair do quarto nesse tempo, era muito complicado. E aí o que me deu força justamente era entrar dentro do banheiro, rezar e pedir para o Senhor que me desse forças. E nesse tempo nós tínhamos a Maria Paula, ela é uma das fundadoras da Aliança, junto com o Padre Henrique Panottonello, e foi uma das nossas formadoras, logo no início, e ela teve câncer em 2005, faleceu há alguns anos, e ela escreveu uma oração que chama Digo Sim à Vida, né? E dessa oração nasceu uma música. E essa música, ela foi o que me deu forças, né? Todos os dias, antes de sair do quarto, me ajoelhava no banheiro e eu cantava essa música, né? Digo sim à vida, né? Para poder ter forças, né? Ter forças para continuar. Eu vi que uma pessoa ali pediu, canta para mim, ó minha alma, né?
Posso cantar, mas eu queria pedir licença nesse momento para poder cantar essa música, assim, Digo Sim à Vida, né? Essa música foi uma oração feita. Eu vou até pedir uma licença, eu vou pegar aqui o Diário da Maria Paula, que está aqui na minha estante. Eu quero ler essa oração para vocês. Participando conosco, ela que participou na quarta-feira juntamente na terça-feira, na pregação maravilhosa, pregação que tivemos na terça-feira, e claro que nós tivemos um convite para Elis de sábado que vem estará aqui, Sandra Mara, para estar fazendo também o testemunho dela. Eu tenho certeza que ela vai convidar a Elis para participar do que dependendo do que pode ser. Bom, então, a oração diz: digo sim à vida. Digo sim à vida que tu me deste. Digo sim à vida dia após dia, instante após instante. Digo sim à vida nova que tu derramas hoje em mim. Digo sim à tua vontade para mim com um sorriso cheio de gratidão. Ninguém me tira a vida, sou eu quem a ofereço, para que o teu plano se realize em mim como tu quiseres, quando tu quiseres, para o que quiseres. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Digo sim à felicidade que tu queres para mim, com todo o meu ser. Digo sim ao amor, digo sim à dor, digo sim à felicidade que queres para mim. Digo sim de pé, junto com Maria diante da cruz. A ela entrego tudo o que me pertence. Digo sim à abundância do verão que traz os frutos numa colheita farta. Digo sim à paciência do inverno que esconde a semente enterrada na terra na espera. Digo sim, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo se os campos não derem de comer, porque tu, Senhor, és a minha força e torna meus pés semelhantes aos das gazelas e faz-me caminhar nas alturas. Digo sim à primavera que me enche o coração de uma nova vontade de amar. Digo sim à tua voz. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê, o inverno já passou, olha, a chuva já se foi. As flores florescem na terra. Cânticos 2:10. Digo sim a esta vida em qualquer lugar que tu queres que eu viva, porque a minha terra é o teu coração. Maria Paula do Cordeiro Imolado. Ah, sim, Glaucia. Que bom. E a Maria Paula, ela escreveu essa canção, escreveu, na verdade, a oração e algumas pessoas musicaram. E ela escreveu essa oração quando o câncer, a metástase chegou ao cérebro. E a Maria Paula, ela tinha medo justamente que atingisse o cérebro, porque ela era uma pessoa que dava formação, que falava muito bem sobre a palavra, que pregava muito bem, cuidava muito bem do jardim. E aí, essa pessoa se encontra numa situação que ela está limitada, mas ela diz sim à vontade de Deus com um grande sorriso. E é essa experiência que eu fazia todos os dias de manhã, inspirada na Maria Paula, que estava lá sofrendo no quarto dela, porque não podia fazer aquilo que ela queria fazer. E eu, para não ficar parada nas minhas meditações, eu pedia para Deus essa força. Eu desejo que nesse momento o Senhor também possa tocar o seu coração com essa canção. Que essa experiência também possa ser a tua experiência. O Senhor toca no seu coração para dizer sim a Ele da maneira que Ele quer. E Ele não nos
invade. Eles respeitam a nossa vontade. Mas, como eu disse, a gente não pode remar contra a maré. Por isso que eu digo sim à vida. És minha força, Senhor, meu rochedo. És meu amparo, e em teus braços segura estou. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Digo sim à vida, digo sim a tudo que me deixes, digo sim à vida, dia após dia, instante após instante, digo sim à vida, Senhor. Ninguém me tira a vida, sou eu quem a ofereço, para que o teu plano se realize em mim, para que o teu plano se realize em mim. Digo sim à vida, digo sim a tudo que me deixes, digo sim à vida, dia após dia, instante após instante, digo sim à vida, Senhor. Como é bom. Magnífico. É bom demais. E a Glaucia fala, segura. Eu amo essa música. Segura estou, né? Sim, Glaucia. Quem a conheceu não esquece, né? E muitos hoje em dia estão fazendo experiência mesmo sem conhecer, né? Isso que é bonito quando a gente vive, a gente diz o sim realmente para Deus, a gente fica, né? Não porque a gente fez grandes coisas, mas porque amou, né? Porque se entregou e aí as pessoas querem seguir o nosso exemplo, né? E aí, essa música era o que me impulsionava, né? Digo sim à vida, digo sim, né? E aí depois eu vim morar em São Paulo, eu estava numa fraternidade em Salto, eu vim morar em São Paulo, numa fraternidade do Brás, e aí foi um momento que conheci a comunidade Unidos em Cristo, que justamente no convite, né, para participar dessa live, tá lá como Comunidade Unidos em Cristo. Eu amo a Comunidade Unidos em Cristo, me ajudou muito, né, que é uma comunidade
que tem Neida, tem o Luiz, tem outros psicólogos. Lá eu pude fazer acompanhamento psicológico, aconselhamento psicológico, né? E participei de retiros, vivi muitas experiências, né? Eu falo que o Grupo Restauro-me deles é massagem para a alma, né? Porque é o momento que a Elis consegue cuidar dela, né? E foi mesmo um caminho por cura interior, foi todo um processo para que eu pudesse realmente sair dessa situação, né? E que eu precisei dar um tempo para cuidar de mim, para continuar cuidando das pessoas, né? E fui acompanhada, fui muito amparada, né? Foi onde eu fiz vários momentos, assim, tanto de oração como também de acompanhamento. E são comunidades irmãs, né? Eu conheci a Ineida quando ela ia na Aliança de Misericórdia dar formações para os filhos da Aliança, na casa que eu falei que eu morei, casa de homens adultos. E foi ali que eu tive contato. Foi ali que eu tive contato com a comunidade Unidos em Cristo. E foi um momento que eu fui começando a me levantar. Só tomar um pouco de água. Nós estamos felizes, sim, que eu dei Deus que sabe, e a Glaucia fala. Tenho muita vontade de ser consagrada. Reza pela votação. Também a Ângela, boa noite, Ângela, Paula, Cid, Patrusco, também Rogério Pironi, boa noite também a nossa amiga que já está acompanhando a Regina, temos a Kátia, a Kathleen, a nossa amiga Joyce também está por aqui, nosso amigo Oswaldo também, todas as lives praticamente acompanhando, nossa Dona Elvira, boa noite, Dona Elvira também está na sala de vídeo, boa noite também para o nosso amigo Ricardo. Gente, bastante gente acompanhando a live nas salas de vídeo, também aqui no nosso grupo do canal Dom. Pessoal também, uma boa noite, pessoal da comunidade Olhar de Misericórdia, pessoal também da comunidade São José, que acompanha essa live aqui na região também de Poá. Bem-vindos em nossa live também. E uma pergunta para você. Primeiro, vamos passar aqui um comentário da Glaucia, né, que ela tem muita vontade de ser consagrada, e pede para rezar pela vocação dela, a Glaucia. Tá? E aí tem uma pergunta: qual foi o momento mais difícil que você atravessou antes de chegar na comunidade? E, aliás, é a pergunta do nosso amigo Oswaldo. Qual foi o momento mais difícil que eu atravessei? Na sua vida, antes de chegar ao encontro da comunidade após você participar. Eu penso que o momento mais difícil foi esse que eu estava falando, né? Que é muito complicado você... assim, eu abreviei um pouco, porque a gente, né? Até porque eu quero contar bastante as maravilhas de Deus, mas essa foi uma das maravilhas, né? Que eu estava numa situação em que eu tinha meus filhos espirituais, eu tive que deixar os filhos espirituais, eu tive que deixar a missão, eu tive que deixar um monte de coisa para cuidar de mim, porque eu estava querendo atentar contra a minha própria vida, né? Então, quando eu falo dizer sim à vida, era algo muito forte para mim, porque eu queria ir contra, né? Mas e aí é muito complicado, eu acredito que é mais complicado, porque assim, se você tem um problema, você consegue resolver, qualquer sofrimento que se viva, assim, eu gostaria de ser consagrada. Uma das coisas que eu falava quando o senhor me chamava para ir para a comunidade, eu falava assim, eu não queria casar, porque eu não queria aguentar um homem. Imagina eu ir para uma comunidade para aguentar um monte de gente, né? Então, é realmente um sofrimento, cada um de um lugar, mas eu acredito que o sofrimento maior é quando está aqui dentro e a gente não consegue sair daquilo, né? Então, você imagina, você está dentro de um quarto, você sabendo que você mora dentro de uma fraternidade, que você tem que estar com eles na hora do almoço, você tem que estar com eles no momento de oração,
você vê que as pessoas precisam de você e você não consegue fazer, você se sente inútil. Então, para mim, a maior dificuldade que eu passei foi essa, né? Mas, graças a Deus, né, como diz a música, ele é minha força, né? Ele me sustentou, me deu os recursos também. Acho que, assim, a gente não tem que abrir mão daqui, em Eclesiástico fala que o Senhor colocou os médicos, né? Deu sabedoria para os médicos, então a gente não tem que abrir mão, se for necessário tomar medicação. Para mim foi um sofrimento no início, né? Porque existe toda a questão do preconceito, e fazer tratamento psiquiátrico, psicólogo, tudo isso, mas é a mesma coisa que eu vou fazer um tratamento com cardiologista, eu preciso me cuidar. Então, eu fiz todo esse processo de aceitação. E a música, Elis, como entrou na sua vida a música? A música foi como eu falei, né? No ano 2000, em 24 de 10 do ano 2000, num cerco de Jericó, o coordenador me chamou para eu cantar. E a partir dali eu comecei a cantar com o ministério. É lógico que depois a gente foi aprimorando. E em um dos momentos de oração, eu até falei com o padre recentemente, que anteriormente, em 2003, ele não era padre, hoje ele é um padre da Aliança de Misericórdia, e ele rezando por mim, a gente estava rezando entre músicos, e ele falou que tinha uma visualização que ele me via tocando e cantando e os corações sendo curados, né? E naquela época eu falei, tá bom, vamos tocar, vamos cantar. E aí eu não sabia a dimensão do que Deus queria, né? Hoje, de uns anos para cá, acho que de 2011, depois que eu passei por toda essa situação, por isso que eu falo que alcançados pela misericórdia, curados pela misericórdia, a gente consegue também viver essa dimensão e passar para os outros, como os canais da graça, né? Não por mim, mas em vários momentos, até quando eu estou com a Sandra, em oração por cura interior, o Senhor me usa através da música, né? E aí o canto é diferente, o ritmo é diferente, a tonalidade é diferente, é tudo diferente, é conforme o Espírito Santo quer, e o relato das pessoas é que elas se sentem envolvidas, como se a música estivesse envolvendo, né? E eu sinto que não por mim, mas é algo que Deus colocou, né? É um dom que Deus me deu para que eu pudesse alcançar os corações, alcançar as pessoas, né? Já teve momentos também de eu, na evangelização das garotas mesmo, o Senhor queria falar alguma coisa para aquela pessoa que eu estava rezando e falava através de música, então naquele momento eu fazia uma música para aquela pessoa. Então, assim, a música me acompanhou há muito tempo na minha missão, né? E é lógico que nós queremos fazer o melhor para Deus, né? E o melhor para os irmãos. Então, a cada momento a gente vai aprimorando, vai crescendo, né? São 21 anos, estamos nessa caminhada. Então, muitas coisas a gente aprende e eu falo que ainda vou aprender. Que quando fechar o caixão, que a gente vai poder falar, não, agora acabou, né? Mas até lá ainda estou aprendendo, ainda não sei, não sei amar, não sei fazer nada. Vamos caminhar. Caminhar sempre visando o horizonte, vamos aprimorando cada vez mais. A gente que vive esse trabalho dentro da igreja missionário, exemplos, catequistas, líderes de pastorais, é um trabalho que a gente árduo, mas a gente vai aprendendo muito. Fica guardado para a gente mesmo e ao mesmo tempo a gente vai crescendo junto com a comunidade e salvando almas, né? Resgatando almas. Trabalho muito bonito. Fala um pouquinho mais
Você trabalha agora na comunidade de aliança, a qual você participa hoje. Sim, eu não falei, mas eu sou casada com o Luiz há 4 anos. Tenho um enteado, Matheus, que tem 16 anos. 16 anos, ele está aqui do meu lado. Então, eu posso confirmar, 16 anos. Ainda não temos filhos, o Luiz e eu, mas a gente tem esse desejo. E hoje, na aliança, depois eu fiquei na comunidade de vida, mesmo como missionária externa, até 2014. E aí, no momento que eu conheci o Luiz, que a gente começou a fazer um caminho de namoro, todo um caminho de cura interior, tudo juntos. E aí eu fui entendendo que eu já tinha dado todo o tempo, muito tempo para as pessoas, assim, e minha família tinha entendido e tinha esperado. E naquele momento, eu sentia que eu precisava dar o tempo para minha família e para a família do Luiz, até porque eu estava conhecendo. Então, aí eu pedi para sair da comunidade de vida. E aí, hoje, eu sou missionária. Junto com o Luiz, nós somos amigos missionários. Então, a gente não nos sentimos menos, porque nós damos aquilo tudo, mas o tudo que nós conseguimos dar, né? Você está numa comunidade de vida, você tem os compromissos, que você está a todo momento ali à disposição, e como eu trabalho, eu também trabalho na Aliança de Misericórdia, trabalho no projeto social que chama CCA Padipio, na comunidade de Taipas. Então, trabalhamos com crianças e adolescentes, né, o extraturno escolar. Então, assim, no CCA Padipio, eu já também, por mais que seja só uma colaboradora, mas eu também tenho uma dimensão de acolher as pessoas, né, de fazer algo para as pessoas, de buscar as pessoas. E também na comunidade, a gente participa de uma formação, um caminho de formação chamado Desperta Povo Meu, que é um caminho para líderes. E aí nós trabalhamos com a questão do pastoreio dessas pessoas. E também em outros encontros, formações, enfim, aquilo que for necessário, tanto para tocar, como para pregar, como para dar formação, mas conforme a nossa disponibilidade também, né? Hoje, nós entendemos que o nosso caminho é dessa maneira, né? E graças a Deus os meios de comunicação estão nos ajudando a ir para outros horizontes, né? Principalmente nesse tempo que a gente não consegue visitar as famílias, então de repente precisa que eu toque em alguma formação, precisa que eu toque em algum grupo, precisa que eu toque em algum momento, estamos à disposição. Então, e o Luiz também. Me acompanha conforme a disponibilidade dele, conforme ele consegue por conta do trabalho, né? Esse meio de pandemia deu uma afastada um pouco do pessoal, assim, afastada que a gente fala assim, né? O pessoal ficou um pouco mais em casa, a igreja continua aberta, mas com aquelas restrições, menos pessoas na igreja, mas o trabalho continua. E a internet virou um meio de evangelização, assim, assintoso, né? Bom, para quem sabe usar a internet tem muitos benefícios, para quem sabe manuseá-la. A gente consegue atingir várias pessoas. Começamos, para você ter uma base ali das nossas lives, em agosto, com uma live presencial, apenas com coordenadores de catequese e alguns catequistas, para fazer desenvolver um tema numa live diretamente ao jovem. E depois acabamos ficando na internet, isso desde agosto, com live todos os dias, com vários temas diferentes. Antes a gente fazia o testemunho todos os dias, e aí a gente começou a colocar outros temas, que nem ontem teve os frutos do Espírito Santo, aí teve a cura interior com a Sandra,
Aí tem o Alan que vem com os temas da Semana Pai Nosso e assim por diante, começando a desenvolver novos temas, né? Então a internet virou uma ferramenta de trabalho muito legal, inclusive as catequeses, tem muita catequese também que o pessoal hoje desenvolve online, sem falar nas Santas Missas também, que tem as plataformas também digitais, a pessoa acompanhar. É um trabalho muito legal que está tendo agora na pandemia, as pessoas começaram a... Eu acho que estão buscando mais a Deus. Já buscavam, acho que estão buscando ainda mais. Eu sou dessa opinião. Sim. Essa formação que nós fazemos, né, que o Padre Henrique conduz, chamado Desperta Povo Meu, nós iniciamos em 2019, aliás, 2019, e era presencial, então nós tínhamos as pessoas que iam ir. Alguns vinham até de outros estados do Brasil. E aí, em 2020, por conta da pandemia, teve que ser online. Nós alcançamos, inclusive, as pessoas que estão em Portugal. Então a gente não sabe o que o Espírito Santo vai fazer com esses meios de comunicação, né? É lógico que no início houve todo um medo, como que vai ser isso, porque né, online, será que as pessoas vão fazer o caminho? E aí a gente se encontrava também em alguns momentos para compartilhar o que foi a formação, que é esses pastoreios, né, que eu falei que nós fazemos, e isso teve muitos testemunhos, realmente foi possível, né? E imagine eu aqui em São Paulo me encontrar online com uma pessoa de Portugal para poder rezar junto, né? Então muito importante a gente aproveitar esses meios, né, para evangelizar. Muito legal. Elis, vou fazer Elis cantar agora. Pediram uma música aqui, o Sábio, cadê o Sábio? Ele colocou a minha alma, mas o nome da música é Regaça Acolhedor. Essa música marcou a terça-feira de todo mundo à noite. Eu acho que quem acompanhou a live, acho que o Rogério Pironi acompanhou, o Alan acompanhou, a galera acompanhou. Permita-se, Canal Dons, aguarde. O Alan tá querendo me deixar ansioso. Então, quem acompanhou a live de terça-feira, essa música marcou. E o Sábio acompanhou e pediu, e eu vou pedir para eles tocar. Toca pra gente. Ele Ô, Sábio, você tinha pedido, mas como eu precisava terminar e o Digo Sim a Vida fazia parte daquele momento. E por que não nos entregarmos no regaço acolhedor da mãe, né? Vamos nessa. É legal. Eu acho que vamos deixar então o Sábio esperando um pouquinho essa música. Vamos conversar mais um pouquinho. Aí eu vou pedir para você terminar com essa música e um momento de oração. Pode ser? Você quer que eu faça o quê? Não, a gente toca ela de finalzinho. Para encerrar, a gente toca ela com um momento de oração que eu vou pedir para você fazer. Aí a gente termina com a música, viu, seu Sábio? Então o Sábio vai esperar um pouquinho. Desculpa aí, sabe, cortar o barato seu. Vai esperar só um pouquinho. Fazer aqui 3 perguntinhas. O Rogério tá falando, foi maravilhoso mesmo, a noite foi maravilhoso. E o Alan ainda colocou, Elis e Sandra são uma bênção. Quando vão no meu grupo lá no Divino Espírito Santo, todos ficam doidos. O Alan de Souza comentando, Rogério. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Elis, seu maior sonho? Olha, um dos meus sonhos esse ano, se Deus quiser, eu vou estar realizando, né? Que foi através da missão que eu decidi estudar psicologia e por alguns motivos eu tive que parar. E finalmente, ano passado, eu retornei. Eu estou no 5º ano de psicologia. E a psicologia, eu falo para Deus que não é para mim, né? É para Ele, para aquilo que Ele quiser fazer com a psicologia. E
E eu tenho muito desejo de unir as duas coisas, né? Psicologia com a música e fazer algo assim, não sei o que, o meu sonho é o sonho que Deus quer, né? Eu gosto muito da música Tudo Posso, né? Que eu vou perseguir tudo aquilo que Deus já desejou para mim, né? Eu demorei muito tempo para cantar essa música por conta de tantos sofrimentos, né? Porque como que eu vou perseguir aquilo que Deus desejou para mim se eu não tô querendo, né? Mas hoje eu posso dizer, né? Que eu quero fazer a vontade de Deus, né? Acho que não tem assim algo que está fora disso, né? E o desejo que eu tenho também é ser mãe, né? E se Deus quiser também estamos planejando, se quiser. Apesar de eu ter meu filho do coração, Mateus, que não nasceu de mim, mas assim, eu como se fosse eu, né? Mas eu tenho esse desejo. E se for da vontade de Deus, se Ele assim quiser, né? Que eu possa realizar. Os nossos sonhos sempre serão sonhos de Deus. Não sei se é só eu, mas estou ouvindo 3 vozes da Elis. Olha, eu estou ouvindo perfeitamente, seu Rogério. Pra gente aqui tá normal. Eu já olhei, o computador eu até deixei ali no modo descanso, tá tranquilo. Estou acompanhando aqui normal. Pra gente aqui tá perfeito. Bom, Elis, bacana o seu testemunho inspirador. Infelizmente, live boa, que nem eu falei na terça-feira, passa rápido, rapaz, passa muito rápido. Eu vou deixar claro um momento de oração para você conduzir para a gente, neste finalzinho de live, deixar um momento de oração para o pessoal acompanhar também, para a gente rezar juntos sobre... Está com eco, seu Alan? Está com eco. Deixa eu tentar baixar um pouco mais aqui, mas eu acho que está tudo desligado aqui. Eu desliguei tudo já. E esse momento de oração. Felizmente estamos de volta na fase vermelha. Essa doença assola o mundo, mais uma vez está entre a gente, né? Temos que se proteger. Muita gente está em casa e ficar em casa não é fácil. Para muita gente não é fácil ficar em casa. Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que tem que trabalhar para trazer o pão de cada dia e tem que se proteger. E o mais importante, rezar, segurar na mão de Deus e seguir firme. E esse momento de oração que eles vão conduzir, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Fica à vontade, Elis. Eu convido neste momento você fechar os olhos. Aonde você está? Você está no celular, se você está no notebook, se você está na sala, no quarto, feche os seus olhos nesse momento. E se imagina debaixo da cruz de Jesus. Eu coloquei hoje esse quadro de Jesus misericordioso, mas nesse momento você vai se imaginar do lado, debaixo da cruz de Jesus, ali onde está Maria e João. E dessa cruz ela jorra sangue e água, que te lava profundamente. E nesse momento você vai colocar para Jesus o teu coração. Nesse momento você vai colocar para Jesus aquilo que é a tua dor. E deixar que seja lavado. E Maria está aos pés da cruz, do teu lado. Ela está ali, só esperando para te acolher, para que você possa levá-la para a tua casa. Foi ali que Jesus disse: mulher, eis aí teu filho.
essa experiência do amor de Deus, de um Deus que se derrama numa cruz, um Deus que se derrama em sangue, em água, e um Deus que entrega a sua mãe para nos acalentar. E neste momento você olha para trás e você vê Maria, que está de pé. Maria está de pé e Maria te olha com aquele olhar de ternura e você a abraça e ela te acolhe. Fica no abraço desta mãe nesse momento. E tudo aquilo que você colocou ali aos pés da cruz, nesse momento, a mãe te acolhe. Até mesmo os seus erros, até mesmo não se sentindo digno de estar ali, a mãe te acolhe. Minha alma retorna tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha alma retorna tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, me formar, me amar. Caminha com Maria nesse momento, caminha com ela e a convida para entrar na tua casa. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, me formar. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos dado esta mão. Obrigada, Senhor, porque esta noite o Senhor novamente
se entregou na cruz por nós. E o Senhor nos entregou a tua mão. Obrigada, Maria, porque quando nós te levamos para casa, quando nós te acolhemos, é você que nos acolhe. Muito obrigada. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, mãe, por esses corações que necessitavam de paz. Muito obrigada, mãe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigada. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, me me amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vocês que amanhã, direto da paróquia Santos Apóstolos, estará acompanhando a Santa Missa aqui no canal 12, na página da paróquia Santos Apóstolos. Tá me ouvindo, Elis? Sim, agora estou te ouvindo. Ele está me ouvindo. Então, lembrando, amanhã, Santa Missa às 19 horas. Elis, muito obrigado pela participação. História, que nem disse, inspiradora. História maravilhosa. Tenho certeza que vai inspirar outras pessoas. É o que eu falo. O sim que eu dei é uma
que a gente pode falar? É uma forma de evangelizar. Semana passada tivemos o Sim que eu dei da Martinelli Queiroz. Hoje tivemos aqui o da Elis. Semana que vem teremos a Sandra. E olha, bacana. Eu estou curioso agora por conhecer também essa comunidade. Comunidade Unidos de Cristo e a comunidade de Aliança. Curioso, porque, é uma paz tão grande, gente. É uma paz, vocês passam uma paz tão grande que é incrível. Chega a ser incrível. Na segunda-feira, vamos falar que repousamos aqui. A gente ficou assim, repousou, relaxamos, rezamos, oramos, ficamos na presença de Deus, foi maravilhoso. É assim lá também na comunidade, o pessoal, essa entrega toda. É como eu falei, é uma massagem para a alma. Massagem para a alma. E é uma massagem boa. Massagem para a alma. Bacana, gente. Bacana. Quem gostou aí da Elis, só mandar aí o joinha para Elis, pode mandar o boa noite. Claro que todo mundo gostou. O pessoal rezou junto, o Rogério, o Alan. O Alan falou que tá te esperando lá, viu? O Alan já tá te esperando lá, lá na pregação, lá na comunidade do Divino Espírito Santo. O Alan já falou que tá aguardando lá vocês lá. Podemos marcar, Alan, é só entrar em contato. Aí, Alan, demorou. Eu queria só falar algo a respeito desse nome da live de vocês, né? O Sim que eu dei, né? Quando eu fiquei refletindo sobre a minha história, né? O sim que eu dei, eu penso que é necessário dar vários sims, né? Tem que dar vários a cada momento da sua vida, você dá um sim para... Quanto mais você caminha, mais sim você acaba tendo que dar. Sandra Mara tá por aqui, ó. Chegou a Sandra. Boa noite, Sandra. Minha mãe do coração. O pessoal chegou. Boa noite, Sandra. Sábado que vem é a vez da Sandra, hein, Sandra? Então, quando a gente falou do Sim que eu dei, é assim, a gente tenta dirigir de alguma forma, mas é uma coisa que às vezes foge do controle da gente, porque é a história da pessoa. A pessoa tem que se sentir bem para contar a história dela mesmo. Às vezes a gente faz uma perguntinha ali, uma perguntinha aqui, a gente, não, vamos aprofundar aqui, não, vamos saber mais desse lado. E aí você falou, e como que a gente começa? Eu falei, vamos ver como é que vai acontecer. E fluiu. Sim, como eu falei, a gente não sabe o que o Espírito Santo prepara, né? Isso. A gente não sempre sabe. é ele o protagonista. Às vezes a gente prepara, eu também na minha cabeça, às vezes eu falo, não, a gente vai fazer assim, 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 aí eu faço aqui, não, peraí. Aí daqui a pouco eu mudo tudo, daqui a pouco não é sempre da vontade de Deus. Então tem que deixar Deus conduzir as coisas, como sempre vem fazendo, e tudo dará certo. Valeu, Sandra Mara Romão, muito obrigado, te aguardaremos aqui no próximo sábado, já estejam todos convidados, sábado que vem, o Sim que eu dei, que agora é todos os sábados, às 22 horas, Sandra Mara estará conosco aqui. Sim, também um grande testemunho, viu? Não percam. Vai ser maravilhoso. Amanhã, Santa Missa, repetindo às 19 horas, transmissão aqui no Canal 11, na página da Paróquia Santos Apóstolos, tá, gente? Vai ser amanhã às 19 horas, não mudou o horário, não. Missa é às 7 horas, tem até às 8 horas, é o horário da Santa Missa. Na segunda-feira, Alan de Souza vinha aqui para contar para a gente um pouco, ele está fazendo a trilogia da história de Maria, Mãe de Deus. Só que essa semana ele vem conosco para falarmos do tema do Creio, oração do Creio com Alan de Souza nessa segunda-feira. E aí a Glaucia pede para você rezar pela vocação dela, tá? Ela pediu 2 vezes aqui, vamos rezar assim pela sua vocação, viu, Glaucia? Glaucia Santos. Já está nas minhas orações, Glaucia. E seja feita a vontade de Deus. Na terça-feira teremos uma pregação, mais uma pregação que vem fazendo, agora me fugiu, Seminário de Vida. Na quarta-feira, Diácono Robson Clausino. Na quinta-feira, Teologia Espiritual. Na sexta-feira, 2 lives. Tem o Soler, 22h30 e 21h45, o Jaime. E sábado, a nossa amiga Sandra Mara estará por aqui. Muito obrigado. Deus abençoe eles mais uma vez. Nos vemos. Eu que agradeço.
Que Deus abençoe esse meio de comunicação, a comunidade de vocês, esse canal de evangelização que alcança tantas pessoas, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais o ministério de vocês, a vida de vocês e a comunidade, todos da comunidade, todos também que fazem com que esse projeto possa acontecer, né? Que essa missão aconteça. Que Deus realmente derrame muitas bênçãos, muitas graças na vida de vocês. E claro, fica aqui o convite para você, não para agora, claro. Páscoa está chegando. Vamos falar de música católica e você é uma das convidadas já de antemão. Vamos falar de música católica aqui na Páscoa. Já fica o nosso convite, a gente vai se falando para alinhar. Obrigado. Ok. Então, Fique com Deus. Amém. Bom descanso, Rogério. Boa noite, Sandra. Boa noite, galera toda que acompanhou. Dons, é Deus que nos conduz. Até segunda, se Deus quiser.